dia para todos, reiterando os votos do dia. Desejamos saber quem está na casa pela primeira vez. No final, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretenda. Nós vamos então dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Coragem, uma mensagem do Espírito Meimei, cujo título é Esmorecer Nunca. E diz-nos assim: refere-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos à feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém que saibas que, por muitas extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias que compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima que se te mostre a situação, ei-lo contigo, por marca da tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detém-te a pensar nisto e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço dos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus dotou-te com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. A mensagem tão esperançosa do Espírito Meimei que aqui trouxemos hoje, do livro Coragem, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para a união dos nossos pensamentos, da nossa boa vontade, do nosso desejo de interagirmos com as forças superiores da vida, para que, neste momento tão particular e delicado, as nossas forças, vontade, os nossos espíritos unidos pelos mesmos propósitos, possamos dirigir em oração singela as nossas emoções, os nossos agradecimentos e pedido a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo incomparável. Pai de infinita bondade, nesta bela manhã que nos permite viver no plano físico e reunir em vosso nome para a união de propósitos, junto das lições que aqui refletiremos, mas também interagindo com os benfeitores espirituais que se fazem presentes no recinto, tornamos um ambiente de luz e paz, de harmonia e de alegrias espirituais. Sentimos-nos infinitamente gratos, Senhor, pela dádiva da vida, apesar das dificuldades, tantas vezes rudes, ásperas, que nos golpeiam a alma. Eis-nos, Senhor, diante de vós, rogando-vos amparo e, sobretudo, lucidez espiritual, para que saibamos conduzir os nossos passos pelos caminhos da vida em concordância com os valores mais nobres e elevados da eternidade, do amor que Jesus também expressou quando esteve entre nós há 2000 anos. E eis-nos, Senhor, de volta ao teu aprisco, ovelhas que nos tresmalhamos no passado pelas ilusões do mundo material, sentimos a necessidade do teu afago, do teu conforto, do teu amparo. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, mais próximos ou distantes de nós,
afetos ou desafetos. Pedimos perdão pelas nossas faltas, mas rogamos que os ampare, Senhor, igualmente. Que a nossa humilde oração se consagre no espírito de união, de solidariedade e de fraternidade para com tudo e para com todos. Assim, Senhor, com os nossos melhores sentimentos entrelaçados pelas doces vibrações de paz e de harmonia, de afeto que endereçamos a cada um em torno, agradecemos, Senhor, que estes momentos se traduzam em alegria para todos quantos aqui nos encontramos nos dois planos da vida. Abençoa, pois, Senhor, os nossos propósitos. Muito obrigado. Vitória, nas dificuldades em andamento, ela é da autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e diz-nos assim: nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso que permaneças fiéis ao cumprimento das nossas obrigações, uma vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Ele sem atrapalhar. Estamos ainda no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro do mês, e cujo tema central: ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ora bem, então vamos começar o dia já com questões e pedidos de auxílio. O que significa o tema, esta expressão que Jesus usou? Alguém sabe dizer? Mas ninguém sabe. Isto está mesmo mal. Está mesmo mal. É a reencarnação. No encontro que Jesus teve com Nicodemos. Exatamente. Ora, Nicodemos, que era um doutor da lei, ficou surpreendido com esta expressão, com esta revelação de Jesus, perante o facto dele reconhecer no Mestre um enviado de Deus. Mas Jesus, por esta expressão, nas entrelinhas revela também que todos alcançarão o mesmo patamar. Contudo, ninguém chegará lá, a esse patamar, se não passar pelas fieiras da reencarnação. A reencarnação nada mais é, temos que considerar, melhor dizendo, o espírito, o ser pensante, que é imortal, que é todos aqueles que somos religiosos e que nas mais diversas frentes, nas mais diversas doutrinas, todos aprendemos desde tenra idade sobre a existência da alma e da sua condição imortal. Ouvimos falar, não se adentra, na maioria delas, na significação mais profunda do próprio termo, tecnicamente falando, mas com a doutrina espírita e indo ao Evangelho, buscando as revelações de Jesus, mas também pelos testemunhos que os espíritos já desencarnados, os chamados mortos, vêm dar de que continuam vivos. Portanto, a morte é só uma circunstância aparente e que se reporta tão somente às condições biológicas da vida. No caso concreto, a nós outros, ao corpo físico. Portanto, o espírito ou a alma permanece viva após o desenlace físico. Mas, se quisermos para percebermos melhor, a perfeição ou a santidade não se alcança sem passarmos por esta fieira das vidas sucessivas. A não ser assim, isso contraria o princípio básico da organização da vida, das leis da vida, das leis divinas, que são
absolutamente justas e amorosas, e não for assim, deixaria transparecer essas leis de que Deus era injusto. Quer dizer, a uns criaria perfeitos e a outros imperfeitos. Uns estariam irremediavelmente destinados à mediania da vida ou à inferioridade da vida, enquanto outros, de forma privilegiada, teriam alcançado já os patamares superiores por, enfim, simpatia divina. Ora, isso não ocorre. As leis divinas são justas e iguais para todos. Então, todos os espíritos passam por esta fieira das vidas sucessivas ou do processo da reencarnação. O lema nascer, viver, morrer ainda e progredir sempre, tal é a lei conforme preconizou Allan Kardec. Portanto, a reencarnação é um processo natural da vida. Não surge por dentro do conceito espírita. Ela faz parte do processo da própria vida, transcende todas as religiões, todos os códigos religiosos e todas as filosofias religiosas. Portanto, é um facto natural e todos estamos submetidos a esta lei. Então significa que nós não estamos aqui pela primeira vez. Já vivemos outras experiências no passado, outros corpos, estamos aqui e provavelmente em vidas futuras vamos partir para o lado de lá, por força das circunstâncias da vida, e no futuro retornaremos de novo, se necessário for, para ajustarmos e aperfeiçoarmos o nosso processo de vida. Então, o crescimento espiritual. Estamos a entender o processo? Alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos ver agora o subtema que vamos tratar esta manhã. Diz o seguinte. No item 18, perdão. Isto está... Portanto, a reencarnação é o subtema de hoje. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência rompe-os. Tudo quanto tem desenvolvido, sob o ponto de vista da religião ou da própria cultura, em termos gerais, o foco centra-se sobretudo, esmagadoramente, no corpo físico, na existência física. E então, ficamos com a ideia de que, com a morte, todos os laços entre as criaturas se desvanecem, se rompem e já tudo se perdeu. Ora, com o processo da reencarnação, vamos compreender como todos estamos integrados nesta dinâmica e aqueles que nos anteciparam na romagem terrena para a partida para a espiritualidade chegaram ao termo da sua existência por razões, enfim, múltiplas, mas que não estão quebrados os laços entre as criaturas que se querem. Portanto, aqueles que partiram antes de nós continuam vivos e na posse plena de todas as suas capacidades. Nós, aqueles que ainda permanecemos aqui, estamos ainda a desenvolver as experiências que são inerentes ao nosso processo de desenvolvimento espiritual e moral, para que logo mais, no processo de retorno à espiritualidade, naturalmente que reencontraremos os nossos afetos e os nossos desafetos. Os nossos afetos e os nossos desafetos. Porquê? Qual é o objetivo? Reencontrar os nossos afetos é natural. Todos nós gostamos, faz parte da dinâmica da vida. Portanto, há um impulso natural que nos leva à procura das nossas afeições, dos nossos entes queridos, amigos, familiares, por aí adiante. Mas a lei divina, a lei de amor, que tudo, que superintenda tudo, leva-nos
impulsiona-nos a ir ao encontro dos nossos desafetos para reconstrução dos laços de amor que se impõem na vida a todas as criaturas. Portanto, ninguém se furta a esse desígnio. E a família é o cadinho, o local onde se juntam espíritos próximos, afetos, mas também desafetos. Nesse reencontro há o concerto ou o aprofundamento de laços salutares, elevados sob o ponto de vista emocional e moral, mas também com os nossos desafetos para a construção de um futuro novo. Quer dizer, recomposição de relações do nosso filho, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, por aí adiante. O que importa é vermos nestas circunstâncias a misericórdia divina que permite a todos o reencontro entre si para a reconstrução dos laços de afeto. Isso é incontornável. Incontornável. Portanto, enquanto no plano físico ainda nos furtamos muitas das vezes, mas no plano espiritual, o espírito já liberto das circunstâncias terrenas e mais lúcido e na posse das revelações, das circunstâncias que dizem respeito não só à última encarnação, mas às anteriores também, vai conhecer as razões mais profundas que estão na base desses desencontros e dessas relações, enfim, menos amistosas. Então, a família é o círculo que a organização terrena que permite ao reencontro entre os espíritos mais próximos ou, enfim, com os nossos desafetos também. Importa aqui considerar o seguinte. Estamos a considerar aqui a falar sobre a família e diante do tumulto que hoje as redes sociais nos impõem, a desinformação e também os nossos conhecimentos, a nossa cultura ancestral, que ao longo do tempo esteve sujeita às arbitrariedades e conceitos religiosos ortodoxos, castradores, leva-nos ainda nos dias de hoje a lidar, enfim, com alguma dificuldade relativamente àquilo que a própria vida oferece. E então, aquilo que se impõe muitas das vezes são questões de natureza pessoal, natureza homofóbica, de natureza persecutória e desfasadas daquilo que é a realidade divina. Falamos sobretudo com as expressões sexuais que se apresentam na sociedade. E importa considerar aqui esta matéria, sem aprofundarmos porque está fora do contexto, mas que a família no âmbito tradicional, sob o conceito heterossexual, do homem e da mulher, única e exclusivamente, são questões que dizem respeito aos desvios da atenção e do conhecimento mais profundo da misericórdia divina. Portanto, na expressão de amor, de misericórdia que o próprio Criador constrói e permite às criaturas para ressarcimento dos seus débitos, para o seu progresso espiritual e moral, a polaridade sexual hoje deve ser entendida da nossa parte como uma oportunidade de amor e de misericórdia divina. Então nós vemos hoje famílias que se constroem na base do casal dos conceitos tradicionais, portanto a família heterossexual, a família homossexual, a família monoparental e outras, mas que desajustadas, entre comas, do nosso conceito pessoal e dos nossos preconceitos que advêm não só do presente, mas também do passado, perseguimos aqueles
de forma mais veemente ou mais simulada aqueles que não estão de acordo com os nossos preceitos. E as redes sociais, hoje em dia, com a desinformação que impõem, quando não, para nós espíritas, não estudamos a matéria suficientemente bem para compreendermos a misericórdia divina e a existência destas oportunidades, nós quedamos-nos a seguir por orientações esdrúxulas e ortodoxas que estão em desacordo com o princípio de amor, de solidariedade, de tolerância para com tudo e para com todos, como advoga as leis divinas. Então, a família hoje abrange um leque mais vasto das suas expressões. E aquilo que importa perceber é, e perguntar, qual é o ambiente no seio de cada uma. Estão a compreender? Isso é que é fundamental. Porque esses compromissos devem fazer face aos princípios de amor e de misericórdia divinos. Não nos importa se vamos pela esquerda, se vamos pela direita. O que importa é o clima, o ambiente entre os seus membros. Então, faça aquilo que, de forma compulsiva, assistimos na rejeição, por exemplo, da família assente no casal homossexual, que é rejeitado porque o nosso conceito, que ainda herdou do passado, das limitações e castrações culturais e religiosas, estão fora do contexto e fora do conceito. E, portanto, para nós é um desvio da natureza. Mas não nos preocupamos com o ambiente que deve imperar, o ambiente da tolerância, de educação, de enobrecimento nessas relações no seio da família. Então, se não adentrarmos às questões mais profundas e importantes, ficamos pela rama, pelo entorno, pelas aparências. E as aparências nem sempre são o melhor, nem sempre transmitem de facto aquilo que é consentâneo com as leis superiores da vida, que é o amor para com tudo e para com todos. Estamos a compreender? Alguma dúvida? Muito bem. Então, no item 18 diz-nos o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, destrói-os. Então, nós vivemos, ou temos vivido, entre o espírito da contradição, que é acreditamos em Deus, na sua existência, nos seus atributos, no seu amor infinito por todos nós, pela sua criação, mas conhecemos e aceitamos de que a alma é imortal e quando, diante da morte, revoltamos tantas vezes contra Deus porque o nosso ente querido partiu antes do tempo que nós julgávamos útil e necessário. E revoltamos-nos por isso. Então há aqui uma contradição, quer dizer, a nossa fé não assenta em pressupostos da razão, do amor a Deus e da compreensão dos seus atributos. Então a fé deve ser uma fé raciocinada, confiança irrestrita em Deus. E agora, com a doutrina espírita, nós compreendemos que a imortalidade ganha outra dimensão, porque se ainda a comunicação com os mortos, com os chamados mortos, foi proibida, perseguida durante muito tempo, e ainda hoje malquista na maioria da sociedade, por preconceitos, a verdade é que a imortalidade é um facto e é incontornável
está acima dos nossos pressupostos e da nossa vontade. Então, aqueles que nos anteciparam continuam vivos, plenos das suas capacidades, a conversar. Nós podíamos estar todos já mortos, não estamos, mas podíamos estar aqui exatamente como estamos, numa assembleia que ocorre, estamos aqui no plano físico, mas os espíritos que aqui estão a assistir também aos trabalhos da casa e às palestras são em maior número do que os encarnados. Portanto, a plateia do lado de lá é muito mais vasta, muito mais ampla. E estão ativos, atentos. E, naturalmente, do lado de lá, levantando questões aos orientadores do trabalho para obterem respostas às suas dúvidas. Então, os nossos familiares continuam vivos, no sentido mais lato do termo. E nós um dia retornaremos e reencontrar-nos com eles, fazendo parte dessa, ou reintegrando-nos nesse grupo. Mas importa perceber que aqui, a nossa família vai sensivelmente ali com um sentido mais aplicado, com um interesse mais vivo até à segunda geração. Mas aqueles que estão próximos de nós, porque crescemos, evoluímos em grupo, estão a sua esmagadora maioria do lado de lá e não do lado de cá. Então quer dizer, se nos utilizarmos da figura da pirâmide, ela está invertida, quer dizer, o plano mais baixo, mais curto, mais pequeno da pirâmide está do lado de cá. A maior parte está para além dos nossos sentidos físicos, na espiritualidade. Então, muitos familiares nossos, que são os nossos entes queridos, os nossos afetos, muitos deles, não reencarnaram connosco nesta vida. Permanecem do lado de lá. Estão-me a compreender? Então, para nós, a nossa família, sob o ponto de vista humano, material, é aquele que eu vejo agora. É o meu pai desta encarnação, é a minha mãe, o meu irmão, os meus filhos, mas tenho um número superior de familiares que não reencarnaram e que se encontram do lado de lá. E com quem me vou reencontrar um dia quando passar para o outro lado, quando retornar à espiritualidade. Então, este conceito de família é um conceito de família universal. Universal. E porquê? Porque hoje nós estamos na condição de pai, de A, B ou C, e amanhã o processo pode ser invertido. Seremos nós o filho dos nossos filhos de hoje, no futuro. Compreendem? Em circunstância, ou de acordo com as circunstâncias necessárias à evolução dos espíritos. Então, nós, através deste processo, entendamos nas entrelinhas a grandeza divina, a beleza da vida, das suas leis, da dinâmica a que todos estamos submetidos e da qual ninguém se furta. Estamos todos sujeitos, digamos assim, submetidos a esse processo. Portanto, não faz sentido nenhum a ideia da vida única. Porque o que nós assistimos muitas das vezes é a ideia de que a vida termina aqui. Acabou-se, morreu, acabou-se. Que não é verdade, não faz sentido. Está certo? Compreendemos o processo? Muito bem. Então, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados por afeição, por simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos buscam-se uns aos outros. Portanto, os nossos objetivos, as nossas afeições, o nosso caráter é o que está na base e é o que comanda depois a aproximação ou a repulsa dos espíritos que se aproximam. Portanto, de forma muito natural, a criatura que procura investir no seu aprimoramento moral, naturalmente que desenvolve características que lhe potenciarão
o seu estatuto espiritual, moral e espiritual. Ora, quando chega ao lado de lá, é atraído para o meio com o qual se identifica e onde se encontram espíritos do mesmo genes, com os mesmos princípios. Portanto, uns já seus conhecidos, outros nem tanto, mas aquele é o espaço onde se encontram espíritos do mesmo fim, do mesmo genes. Estão-me a compreender? Ora bem, quem não se preocupa com esses valores, mas com outros que contrariam o bem, a solidariedade, a caridade, o aperfeiçoamento moral, ora, a lei de atração é igual para todos. Quando passa para o lado de lá, qual o meio que se identifica com ele? É exatamente o mesmo. Ele é atraído para o meio onde sobressaem e onde se encontram espíritos egoístas, espíritos maldosos, espíritos orgulhosos. Reparem que a lei é a mesma, a lei da atração. Mas o que atrai de facto o espírito para esse local, com o qual se identifica, é o seu caráter. Ora, significa que não há milagres. Se eu quero ir para um lado para evitar o outro, compete-me trabalhar pelo aperfeiçoamento moral. Ora, significa que o meio, na espiritualidade, em que se desenvolvem esses valores de bem-estar, de alegria, de paz e de harmonia, ele é concorde com as leis divinas. Então, e porquê é que Deus permite que hajam outros que contrariem esses valores? Porque respeita o nosso livre-arbítrio. E o espírito que permanece nesse ambiente é um espírito que vive infeliz, que vive triste e que vive revoltado pelas circunstâncias. Mas nós estamos todos, como dissemos, submetidos à lei do progresso. E a lei do progresso é o mecanismo que Deus faculta aos espíritos, que, usando da sua inteligência e do seu livre-arbítrio, optam por moto próprio de seguirem o bem, de praticarem o bem. E, portanto, alcançam mais rapidamente esses patamares. Aqueles que contrariam esse princípio desviam-se na rota da proposta divina, e esse desvio que lhes vai trazer dor e sofrimento. Porquê? Porque estão a contrariar as leis divinas. E então o espírito jaz na sua intimidade o desejo, a presença divina, o objetivo da vida, que é ser feliz. Então, digamos que somos como crianças, muitas das vezes, em que os nossos pais nos avisam para não irmos por determinado caminho, mas a curiosidade leva-nos para aí. Ele disse porque deve haver algum segredo que ele não quer que eu saiba. Então é por ali que eu vou. E muitas das vezes há desilusão, há sofrimento, e esse mecanismo que obriga o espírito a retornar e a retomar o caminho do progresso e do bem. É para isso que a dor serve. Então, vemos como é da nossa responsabilidade a aplicação de valores e princípios que nos permitam adentrar para estes meios que nos facultam alegria, bem-estar, amor, harmonia. Se não formos para ali, para já, não há problema. A ideia do inferno eterno não existe. É um mito que as religiões tradicionais criaram para amordaçar, para controlar os seus profitentes. Não existe, porque isso contraria o princípio básico da vida, o princípio do amor, os atributos divinos. Mas quem eventualmente se distrair, sabe que terá sempre as portas abertas para voltar aos campos do bem, às plagas da harmonia e da felicidade. Porque esse é o destino final do espírito. Pode demorar o tempo que demorar, mas esse é o destino final. A encarnação separa-os apenas momentaneamente, porquanto, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos regressados de uma viagem. Portanto,
esta matéria não é uma matéria filosófica, uma proposta. Não, não. Ela revela factos, assenta em factos. E esses factos são as revelações que os espíritos desencarnados, os chamados mortos, dão. Os nossos familiares ou outros espíritos que vêm dar testemunho da imortalidade e da sua nova condição. E muitas das vezes trazer alento para os seus familiares, para que não se entristeçam, para que não chorem, mas para que aceitem as circunstâncias que são momentâneas. Digamos que estamos num continente diferente, que aparentemente invisível aos nossos olhos físicos, mas real, e que age e reage sobre nós. Portanto, quando o nosso ente querido desencarna, morre, a nossa tristeza afeta-o. Mas a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso alento, o nosso amor, as nossas orações que endereçamos em favor do desencarnado, beneficiam-no. E ele sente-se feliz e concorda connosco. E muitas das vezes retornam ao lar para nos consolar, para dar testemunho da sua presença. Ah, mas eu não os vejo. Vemo-los sim, vemo-los sim. Como? Durante a noite, por exemplo, há pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, uma sensibilidade mediúnica mais apurada e conseguem constatar por meio dessas faculdades a presença dos espíritos em torno. Mas quando isso não acontece, durante o sono, nós, o espírito, desloca-se do corpo e vive na realidade à qual pertence. E nessa realidade espiritual, portanto, parcialmente desprendido do corpo, ele encontra-se com os seus familiares, com os seus afetos, com os seus amigos. O que significa que nós encarnados, estamos na condição de prisioneiros, porque ligados ao corpo físico. Mas a misericórdia divina permite que nesse período de tempo em que o corpo está em descanso, o espírito desloca-se e pode movimentar-se à volta do espaço em que se encontra, o corpo físico, mas também viajar para outras zonas do espaço. Tudo isso em função dos méritos de cada um, da sua moralização e dos seus interesses e objetivos. Estamos a compreender? Portanto, veja-se que por trás de toda esta dinâmica estão as leis divinas, está a perfeição divina, o seu amor por todos nós, que nos permite, de facto, vivermos dentro desta dinâmica. Porque é que aqui diz o texto, a encarnação separa-os apenas momentaneamente? Porque nós somos eternos e o período de tempo que vivemos no corpo físico é infinitamente curto, diminuto, face à eternidade da vida. Portanto, estamos aqui momentaneamente, é o que quer dizer o texto. Porque logo mais nós partimos e seguimos em direção aos nossos entes queridos. Muitas vezes até seguem uns aos outros na encarnação, vindo a reunir-se aqui numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Ora, quando na espiritualidade os nossos entes queridos podem voltar, aqueles que partiram, o nosso pai, o nosso avô, a nossa avó, pode voltar ainda nesta vida na condição de filho, de neto ou de outro familiar e com quem nós vamos interagir, portanto, reintegra-se na mesma família, ainda nesta vida, para dar continuidade ao trabalho de aperfeiçoamento e de crescimento no seio da família. Estão a compreender? Ora, a verdade é que, reparem que o conceito materialista que nós temos, e como ele contraria a nossa fé em Deus, é que nós gostaríamos que o nosso familiar viesse com as mesmas feições. É este efetivamente. Mas quem é que queria ter na família uma criança feia como eu? Já velho. Ninguém queria. Não é verdade?
Então, na vida seguinte, vem um bebezinho lindo. Todos os bebés são lindos, não é? O espírito é o mesmo. A forma é que é diferente. E às vezes nós temos laços mais profundos com A do que com B, exatamente porque está ali aquela mesma figura, aquele mesmo espírito, que noutra encarnação, noutra oportunidade, foi aquela figura que eu muito amei. E que agora ali está a fazer uso de um outro corpo, uma outra figura física, para dar curso ao progresso da família. Estamos a compreender? Então, o centro das nossas atenções e preocupações deve ser o espírito e as afeições entre si, que é o fundamental, que é o que importa construir no seio da família. São as relações, as afeições, que às vezes temos alguma dificuldade. Às vezes temos alguma dificuldade. Mas é o objetivo superior da vida. Então, se uns encarnam e outros não, diz o texto, o espírito, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se encontram em cativeiro. Portanto, os nossos familiares, aqueles que partiram, naturalmente estão preocupados também connosco e querem auxiliar os seus familiares que ficaram. E pedem auxílio, e pedem autorização para que nos possam acompanhar, para nos inspirarem. Para nos inspirarem. Não é para atender aos nossos caprichos, é para nos inspirarem ao trabalho de aprimoramento moral, de nos auxiliarem a superar as nossas dificuldades ainda no campo moral, no campo do orgulho, no campo do egoísmo e nos seus sucedâneos. Portanto, e eles vêm com autorização para nos dar esse apoio, inspirando-nos, auxiliando. É por isso que muitas das vezes, durante o sono, reencontramos-nos e dizem, hoje sonhei com fulano, hoje sonhei com cicrano. São esses momentos de misericórdia que Deus permite no reencontro entre a criatura encarnada e a desencarnada. Pelos seus afetos, aí se encontram para minimizar as saudades. Portanto, os mais adiantados esforçam-se por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Esse é um objetivo. Onde é que gostaríamos de estar na próxima? Eu respondo por todos. Eu sei qual é a resposta. Em melhores circunstâncias do que aquelas em que estamos. Não é verdade? Porque todos nós, ninguém na vida física deixa ou está isento de provas e de resgates, dificuldades. Umas mais difíceis do que outras, mas todos estamos na Terra porque é um planeta de provas e expiações, portanto, onde ainda o mal ou a dor predomina, e portanto, na próxima oportunidade, o que nós gostaríamos é de estar em melhores circunstâncias. Então, como é que podemos alcançar essas circunstâncias? Ora, vamos lá. Como é que podemos alcançar as melhores circunstâncias no futuro? Aquelas que nós desejaríamos, enfim, já ter superado, para termos uma vida melhor. Não é uma vida de praia e de despreocupações, mas uma vida melhor. O que é que gostaríamos de fazer? O que é preciso fazer? Trabalhar mais. Praticar a caridade. Não, trabalhar já todos nós trabalhamos. Praticar a caridade. É, o aperfeiçoamento moral. Trabalhar, de facto, no sentido do aperfeiçoamento moral. Isso não é? dizer, não É? Trabalhar no aperfeiçoamento moral. Não é? Ora, porquê? Porque é isso que depois nos vai dar estatuto e, no futuro, condições para evitarmos já ou termos superado as nossas limitações morais. Porque é isso que dita, de facto, as circunstâncias em que nos encontra, ou em que nos encontramos. Foi o que ditou, do lado de lá,
antes de reencarnar, porque nós vemos lá o menu das nossas virtudes e das nossas imperfeições. Então, o fim, o objetivo da vida é tornar-nos de facto felizes. E vamos nos aperfeiçoando a cada etapa terrena. É esse o mote, é esse o desejo. Então, programamos a nossa reencarnação em concordância com as nossas limitações morais. Ora, quanto mais reduzido for a coluna dos débitos, então nós deixaremos até de reencarnar nas circunstâncias e nos planetas mais atrasados, como é o caso do planeta Terra. E passaremos a uma etapa seguinte. Portanto, já mais perfeitos e livres também dos condicionalismos das nossas limitações morais. Então, se nós queremos um futuro melhor, temos que começar a trabalhar já. Eu ainda não vou deixar para a próxima. Tudo bem. Ninguém vai obrigar nem apressar. A verdade é que na próxima está limitado e condicionado às circunstâncias anteriores que não superou e sobre o relaxamento, o relapso desta oportunidade. Portanto, há dificuldades que se mantêm, não conquistamos méritos para seguir adiante, mantemos-nos no mesmo patamar. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando eu quiser, dirá Deus, tenho que trabalhar. Então, a ideia da salvação pela fé cai por terra porque ela contraria a justiça divina. E dentro deste conceito, que é justo e perfeito, cada um tem nas suas próprias mãos as ferramentas de trabalho que deve utilizar para o seu aperfeiçoamento moral, para o seu progresso. Cada vez menos presos à matéria, à medida que vamos evoluindo, e já evoluímos bastante. Nós já temos, apesar do bilhete de identidade dizer, o cartão de cidadão dizer que nascemos em 1900 e qualquer coisa, a verdade é que nós já temos muito mais do que isso, como espíritos. A experiência no campo físico já são milhares de reencarnações. Desde que saímos, digamos que, do princípio inteligente que se fez, ou que entrou, evoluiu para o campo dos hominídeos, em que a inteligência se desenvolveu, o sentimento, e até chegarmos aqui são milhões de anos. Então, nós já evoluímos muito. Mas temos que evoluir ainda mais, porque o nosso desejo é, de facto, atingir aquele patamar. Estamos irremediavelmente destinados a esse mistério, quer dizer, atingir a perfeição. A perfeição é relativa, porque a perfeição absoluta é só com Deus. Mas de sermos criaturas, de facto, absolutamente felizes. Portanto, e à medida que vamos evoluindo, que o espírito vai evoluindo, menos sujeito estará sobre a matéria, não haverá tantas contingências e mais viva se lhes torna a afeição recíproca, porque mais depurada não tem a perturbá-lo o egoísmo nem a sombra das paixões. Portanto, à medida que o espírito vai evoluindo, começa a conquistar outros patamares da escala evolutiva, do progresso, e, portanto, menos sujeito está às condições, aos condicionalismos da matéria. E às necessidades de reencarnar, salvo raras exceções, de reencarnar em mundos mais materiais e atrasados como o planeta Terra. E, portanto, sendo assim, o espírito está mais diáfano, mais sensível e mais disposto e integrado nos mecanismos e na dinâmica do amor divino, mais ciente de si próprio e também mais responsável para com a vida, para com os outros e para consigo próprio. Então, estamos, à medida que nos vamos colocando evoluindo nesse sentido, vamos sendo e sentindo mais felicidade, mais bem-estar. Podem percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas
sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Portanto, os laços de afeição com os nossos entes queridos jamais se perdem e se rompem, independentemente de estarmos juntos ou não estarmos juntos, de estarmos uns aqui e outros além. Jamais se rompem. E eles tendem a consolidar-se, a aprofundarem-se. Portanto, reparem que tudo isto é uma questão de convicção, que a razão, o estudo da matéria e a razão nos traz para consolidar a nossa fé em Deus e nos pressupostos da vida, na realidade da vida, melhor dizendo. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres humanos que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Portanto, as nossas relações ou são assentes em afetos, respeito, amizade, amor, se quisermos, e naturalmente que estes laços não se rompem, permanecem vívidos, indestrutíveis. Contudo, aquelas relações que assentam nos interesses materialistas da vida nada mais são do que interesses precários que logo após a morte se rompem porque não estão enquadrados nas disposições divinas, nas leis divinas. E, portanto, a criatura, aparentemente, as relações de interesse que deixam transparecer amizade sincera, nada mais é do que uma relação fátua que desaparece a todo e a qualquer momento. Muito bem. E assim sendo, familiares ou não, do outro lado, completamente separados porque não há proximidade de natureza espiritual. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal extinguem-se com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Portanto, cada um é atraído para o meio e para os interesses em que se encontra. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada são realmente umas às outras. A morte separa-as na terra como no céu. Portanto, são os interesses que estão subjacentes a essas relações materialistas, de interesse precário e fútil. E assim sendo, os espíritos, naturalmente, que depois se encarnar, não têm qualquer tipo de afeição, de relação próxima, e cada um segue pelo seu caminho. Há alguma dúvida? Estamos no final do nosso trabalho. Pergunto se há alguma dúvida. Não há dúvida nenhuma. Muito bem. Então, vamos pedir licença, vamos encerrar o trabalho desta manhã. Estes são momentos de harmonia, momentos de paz. Por isso, consolidados nos afetos, nos sentimentos nobres que exalam dos nossos corações, das nossas almas, projetando-se toda essa harmonia em luz no ambiente em que nos encontramos, e onde a presença dos benfeitores espirituais que se movimentam entre nós, aplicando as suas energias a todos quantos se encontram aqui presentes, deixando os seus sentimentos de ternura para cada um, com bênçãos de saúde, bênçãos de paz. Sobrepõe-se a figura de Jesus, cuja imagem é para nós
a âncora da tarefa que abraçamos. É o caminho da verdade para a vida. Querido amigo, querido mestre, sentimos-nos infinitamente gratos pela vossa presença, pela presença dos benfeitores e de todos quantos se reúnem nos dois planos da vida para refletir e orar sobre a mensagem espiritual do teu Evangelho. Diante da magnitude da vida e da lição desta manhã, rogamos em particular por todas as famílias, pelos seus membros, para que se mantenham determinados na consecução dos compromissos assumidos, para que sejam cada um o foco da sociedade. E neste período de trânsito, instala-se, Senhor, alguma perturbação, o que é natural, pelas características do planeta e da humanidade que se repartem entre os dois planos da vida. A nossa oração, Senhor, é de amparo e apoio a todas as famílias, a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, para que se aproximem de vós e aceitem a vossa proposta de mudança, porque a felicidade e o bem-estar que todos desejamos está ao alcance de cada um. E a cada um compete a tarefa de superação das suas limitações, de enriquecimento moral, de aproximação a Deus. Mestre querido, lembramos e pedimos-te pelos nossos afetos, sobretudo os que se encontram doentes, diminuídos nas suas capacidades orgânicas, emocionais ou mentais, mas também pelos nossos desafetos igualmente, Senhor, que invocam razões que no momento nos escapam, mas que aceitamos como verídicas, reais, que os prejudicaram as nossas atitudes. E hoje desejamos, sobretudo, superar as nossas limitações para auxiliar-nos a cada um daqueles que reclamam direitos que indevidamente retiramos. Pedimos perdão e rogamos auxílio para todos. Que a tua paz, Senhor, possa envolver toda a humanidade. Apesar da turbulência, o bem supera sempre, Senhor, e acabará por vencer, temos a certeza. Da nossa parte, desejamos colaborar convosco, levar o nosso testemunho de trabalho no campo do bem. Que a tua paz, Senhor, e que o teu amor envolva toda esta instituição, todas as instituições que se entregam à prática do bem. Porque todas fazemos parte desse círculo de instituições que se voltam e desejam, Senhor, a paz e a harmonia entre os homens. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.